Aloha, pessoal! Muito boa noite! Como estamos? Como está todo mundo? Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo? O Vini teve um probleminha aí com o computador dele, então vamos aqui direto. Muito boa noite para todo mundo, sejam muito bem-vindos. Amanda Vilela, mais uma vez trazendo informação, mais uma vez trazendo formação de qualidade, tudo isso para atender melhor a nossa sociedade, tudo isso para trazer mais serviço de eficiência para tudo aquilo que a gente tem oferecido através da Aloha. Novamente, uma alegria muito grande poder colaborar, poder contribuir, poder fazer parte de coração dessa família incrível. Já agradeço aí por esses momentos que eu tive com vocês nessa última semana, o pessoal de São Paulo. Foi maravilhoso poder estar junto, poder conversar, poder trocar experiências, ter essa proximidade tão íntima com vocês, poder entender as principais dificuldades, poder falar bastante sobre o Ability, esse nosso blend de óleos essenciais que tem feito tanta diferença tanto na nossa sociedade como na nossa rede como um todo, tá bom? É isso aí, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez vamos falar sobre todo esse contexto. Foi um momento muito rico essa última semana. Tenho recebido todos os feedbacks que vocês têm me passado e já agradeço de coração todas as mensagens, com todas as devolutivas, as provas sociais que vocês têm me encaminhado, dos resultados que a gente tem alcançado com a Ability. Agradeço pelo empenho de vocês, pela dedicação, pela credibilidade, pela confiança no meu trabalho e por todo o carinho, tá bom? Gente, mas a noite hoje promete. Eu vou ter que confessar para vocês que a nossa noite hoje promete. Vamos falar muito, 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 principalmente sobre todas as aflições que vocês me trouxeram, sobre tudo aquilo que eu acho que a gente ainda pode crescer e evoluir juntos. Então é para isso que eu estou aqui, para trazer mais informação, para trazer mais direcionamento e para realmente que a gente possa palpar de forma concreta essa realidade do autismo. Essas famílias que estão gritando por nós, que estão precisando muito do Ability e para que nós estejamos verdadeiramente capacitados para atendê-los, tá bom? É isso. Começando aqui mais uma vez, novamente falando sobre o autismo, é preciso que nós tenhamos propriedade nesse assunto, não tem jeito. Eu entendo a dificuldade, eu entendo que é algo novo, eu entendo que não é um cosmético, por exemplo, que você simplesmente entrega e a pessoa que vai utilizar lá no dia a dia dela, eu entendo que essa clientela, ela vem ansiosa, desejosa por informações. Muitas das vezes elas vêm com muita bagagem enorme de conteúdos para cima de nós e como abordar. Eu tenho recebido também toda essa sensação de vocês, Amanda, eu até tenho uma família, eles até me procuram, mas eu ainda me sinto inseguro para abordar essa família. Então, a gente precisa ter mais propriedade para falar sobre autismo, a gente precisa estar mais capacitado no meio de tudo isso, e é um compromisso da Aloha, com certeza, trazer essa formação, e é um compromisso meu também, um compromisso do Carlos. Então, estamos juntos nessa, não tem ninguém abandonado, não tem ninguém realmente solto, nós estamos cada vez mais próximos e cada vez mais capazes e dotados de tudo o que a gente necessita para realmente tornar o Ability aquilo que ele é, tá bom? Valorizar essa joia preciosa que nós temos nas nossas mãos. Vamos lá. Novamente, autismo, transtorno do espectro autista. No nosso CID-10, ele está classificado com o número F84 dentro dos transtornos globais do desenvolvimento, que afetam o desenvolvimento do ser humano nas mais variadas áreas, principalmente comprometendo a comunicação. Então, nós temos crianças com dificuldades de fala, com uma fala atrasada, ou às vezes com uma fala inadequada, inapropriada, e isso é o primeiro sinal de alerta, e é um sinal de aflição dos nossos clientes, dos clientes que vão nos procurar, dos pais que vão vir até nós, um anseio muito grande pela fala, pela comunicação dessas crianças.
Outra coisa é a interação social, muita dificuldade em se conectar, em trocar experiências, em fazer o processo de socialização, principalmente com os pares da mesma idade. Então, a criancinha pequenininha que tem dificuldade de interagir com as outras crianças pequenas, isso reflete na vida, isso reflete na escola, isso reflete em várias outras dificuldades sociais, que é como a gente cresce em sociedade, é como a gente aprende, é como a gente faz os nossos vínculos afetivos, os nossos relacionamentos. Então, isso compromete muito toda a realidade da família. Toda a questão também do comportamento, comportamentos rígidos, restritivos, repetitivos que essas crianças têm, muitas das vezes com muita intolerância à frustração, com muita limitação no dia a dia, com dificuldades para sair em vários ambientes, de estar em várias realidades. Então, nós temos alterações comportamentais muito significativas. E também o transtorno do processamento sensorial, que é onde nós entramos nesse contexto. Toda essa dificuldade de elaborar os sentidos, de receber essas informações sensoriais que nós recebemos o tempo todo, o nosso cérebro recebe isso de forma adequada, modula, integra e produz uma resposta a cada ambiente. Se eu estou num casamento, eu me comporto como alguém que está num casamento. Se eu estou na escola, eu me comporto como alguém que está na escola. Se eu estou no shopping, como alguém que está no shopping. Se eu estou na praia, como alguém que está na praia. As nossas crianças com autismo não fazem essas adaptações por essas questões sensoriais, por essa dificuldade com a luz, com o som, com o toque, com o movimento, com o cheiro, com a temperatura, com a textura, com a presença das outras pessoas. E esses transtornos sensoriais influenciam em toda a aprendizagem da criança, porque é como se tivesse algo incomodando ela o tempo todo. E os pais vão trazer muito isso para nós. Outra reclamação muito grande que eles trazem é a seletividade alimentar. Crianças com dificuldades de se alimentar, que recusam alimentos de cor diferente, de formato, de o posicionamento no prato diferente, com cheiro diferente. Então, toda essa rigidez influencia muito também nessa realidade do autismo. Então, esse é o transtorno do espectro autista. É disso que nós estamos falando, de uma condição, não é uma doença, é uma condição onde o desenvolvimento do indivíduo é afetado, é diferente do nosso. É em uma condição, é em uma realidade anormal, uma realidade atípica, e esse é o termo que eles utilizam muito. Existe o desenvolvimento típico, a criança que alcança os marcos, e o desenvolvimento atípico, a criança que não alcança esses marcos, tá bom? Isso é autismo. Dentro dessa proposta da integração sensorial, é oferecer esses estímulos através dos nossos sentidos para que o cérebro receba essas informações, integre isso novamente e consiga produzir respostas mais adaptadas. É a partir desse contexto que nasceu o Ability. Eu preciso destacar isso para vocês mais uma vez. A partir desse contexto científico, a partir desse contexto terapêutico, a partir desse mundo que envolve psiquiatras, neurologistas, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, que envolve toda uma equipe multidisciplinar que trabalha para a evolução dessa criança fundamentada nas neurociências, fundamentado na genética, fundamentado nas questões nutricionais, com os nutrólogos, por exemplo. Então, em toda essa base, eu preciso dizer para vocês que a gente vai enfrentar algumas dificuldades nesse contexto, porque essa clientela, ela busca muito por aprovações científicas, ela busca muito por estudos baseados em evidências. E muitas vezes esses estudos são muito rígidos e muito arcaicos, e tudo no autismo é muito novo. Tudo no autismo tem mudado com muita frequência, não dá tempo de ter uma comprovação científica adequada. E a gente luta muito com isso. Até porque eles são bombardeados de muita informação. E também vem informações inadequadas. Então, eles acabam selecionando. Nesse processo de seleção, algumas vezes, infelizmente, eles acabam fechando as portas, por exemplo, para a aromaterapia.
Por mais que seja maravilhosa, por mais que nós tenhamos estudos, nós tenhamos profissionais incríveis e maravilhosos, às vezes isso acontece muito, e esse foi um feedback que eu fechei para você, que eu tive muito de vocês. E hoje, presta atenção que nós vamos falar dessas maiores dificuldades, sim. Hoje nós vamos falar dessas dores que nós estamos enfrentando para realmente trazer o ability para a vida da nossa sociedade, desses indivíduos com autismo. E essa é uma das nossas portas que nós temos que ultrapassar, das barreiras que nós temos que ultrapassar. Quando for falar sobre o autismo, sobre o ability, nós falamos que ele é fundamentado na terapia de integração sensorial, que ele é fundamentado na terapia ocupacional, que ele tem no seu desenvolvimento um processo fundamentado nas neurociências, que foi desenvolvido por uma terapeuta, que tem uma formação internacional. Isso é muito importante para esses pais, eles prezam muito isso, porque eles buscam informações, conhecimentos, pesquisas internacionais o tempo todo, porque é de lá que vem toda a nossa informação de qualidade, de excelência. Então, a partir de hoje, quando a gente vai falar sobre o ability, a gente fala que ele tem uma base nas neurociências, uma base terapêutica, uma base na terapia de integração sensorial. Combinado? Então, uma pinceladinha aí sobre o autismo, sobre a integração sensorial. E agora, eu vou chamar a atenção de vocês. Eu tenho certeza que muitos de vocês já assistiram esse vídeo, mas para falar sobre tudo que a gente vai falar hoje, sobre a importância que essa formação de hoje tem, eu quero que vocês assistam um vídeo comigo nessa noite, para que a gente possa refletir sobre o que nós estamos fazendo aqui, sobre o nosso papel, sobre toda essa rede, sobre o que nós realmente representamos, carregamos e sobre como nós podemos transformar ainda mais as nossas possibilidades, tá bom? Vou chamar o videozinho aí, acho que é o Vini que vai colocar pra gente. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu aprendia o inglês. Eu acho que nasceu dali o desejo de viver nos Estados Unidos. Os meus amigos em Nova Jersey, eles me escreviam: Carlos, nós estamos aqui, a hora que você quiser pode vir. E eu consegui comprar essa passagem parcelada e embarcar para os Estados Unidos. Quando o avião estava chegando em Nova York, lá embaixo os prédios, os carros, e toda aquela movimentação, eu senti que estava chegando num novo planeta. Era mais ou menos como o Neil Armstrong pousando na Lua, num momento de autonomia muito grande. Para a gente, Estados Unidos era uma maravilha, né? E daí quando ele começa a descrever quão velha essa cidade era, eu comecei a questionar, será que esse é os Estados Unidos que eu sonhei? Eu resolvi seguir para Salt Lake City, capital do estado de Utah. Na condição agora de aluno universitário, eu casei com a Vânia e naquele momento eu fiquei conhecendo a minha esposa. Ela disse: Carlos, não importa quantas vezes tiver que repetir a matéria, eu vou ficar do teu lado. Então até hoje eu me emociono. Porque se fosse outra, talvez vamos embora. Mas ela fica do meu lado. E comecei a refletir exatamente sobre essa questão do empreendedorismo e qual área atuar. Veio uma inspiração. Você deve abrir a sua escola de inglês, vai ser o teu grande projeto de vida. What are you doing here? Where do you wanna go? When the time comes, will you be ready? What is your vision? Do you already know? What's your mission? Todo empreendedor é um sonhador. E eu descobri que quando você realiza um sonho, você descobre também que existem sonhos ainda maiores para serem realizados.
You better go. Aê! Videozinho completo. Como é legal escutar essa história, né, gente? Como traz uma inspiração para a gente, como traz uma motivação, como traz uma alegria de poder pertencer a tudo isso, uma felicidade mesmo, uma credibilidade. E é disso que eu quero falar com vocês nessa noite. Credibilidade, credibilidade. Gente, um produto que tem o nome de Carlos Wizard, um produto que é o primeiro do mundo, prestem atenção no que eu estou falando para vocês essa noite, que é muito sério. Um produto que é o primeiro do mundo a ser desenvolvido para o autismo, que tem qualidade, que tem excelência, que foi desenvolvido a partir de um processo terapêutico, científico, não é ação social. Entendam isso nessa noite. O nosso Ability não é uma ação social. O nosso Ability, ele é um produto que pode mudar a vida das nossas crianças com autismo, sim. Ele potencializa a evolução dessas crianças. As provas sociais que nós temos é algo que nunca foi descrito na literatura. É algo que supera a descrição até das medicações que são utilizadas. As provas sociais que a gente tem da evolução que nós estamos conseguindo através do autismo é algo muito sério e muito grande. Nós precisamos ter, correndo nas nossas veias, um pouquinho desse sangue visionário do Carlos nessa noite. E a partir do momento que a gente for falar do Ability, da agora para frente, é com essa propriedade. Porque está nas nossas mãos levar esse produto de tamanha qualidade até todo o nosso Brasil e fora do Brasil. Nós já estamos mandando o Ability hoje, enviando o Ability para Portugal, para o Japão, para o Chile. Nós estamos sendo procurados e vamos ser cada vez mais, mas depende de nós. De nada adianta termos tanta excelência, tanta qualidade, gotas tão poderosas que podem ajudar tanto se nós não estamos preparados e principalmente impulsionados para fazer a diferença. Nós vamos investir mais nesses momentos de formação de forma incisiva. Nós vamos começar a fazer esse tour presencial para vocês, para que nós possamos entender juntos o tamanho de tudo isso. Hoje, para cada 59 crianças nascidas no mundo, uma é autista. Esse índice está cada vez maior e nós podemos fazer a diferença sim, tá bom? Então, vamos acreditar mais nisso. Quando eu digo, gente, Ability não é ação social. O que eu estou querendo dizer? Amanda, você está excluindo todas as outras pessoas que não têm possibilidades e que estão, às vezes, em instituições sociais, filantrópicas? Não, nós não estamos falando de exclusão. Muito pelo contrário. O Ability é totalmente acessível. O valor ficou acessível, as possibilidades são acessíveis, nós temos toda uma rede disposta para poder oferecer. O que eu estou dizendo para vocês é que dentro desse contexto, nós temos que entender que quanto mais a gente trabalhar com essa excelência, quanto mais a gente demonstrar a qualidade do que nós estamos oferecendo, melhor vai ser o nosso processo de propagação do nosso produto, e mais possibilidades nós vamos ter de apresentá-lo. Então, só chegar aqui no slidezinho, só um minutinho, a gente já falou sobre o autismo, para que a gente possa esquematizar tudo isso. A partir de hoje, gente, perfil dos pais que nós vamos abordar. Nós vamos encontrar pais de todas as classes sociais, de todas as formas, de todas as condições. Mas quais são os pais que vão dar credibilidade para a nossa marca? Que vão realmente elevar o Ability à excelência que ele pode alcançar através da Aloha, através do nome Carlos Wizard, através da possibilidade de ter sido o primeiro produto no mundo fundamentado através da terapia de integração sensorial, que já é algo novo, que já é algo atual no nosso país. Pais que têm possibilidades de buscar mais informações. Normalmente, pais mais novos,
Infelizmente, pais de adultos e adultos com nível maior de comprometimento, por vezes, não buscam mais por tanta informação como os pais que com as crianças recém-diagnosticadas, por exemplo. Então, quando você for abordar, tenta abordar pais que têm uma condição econômica melhor. Não por uma questão de preconceito, nem por nada disso, porque eles vão te olhar como uma possibilidade melhor de investimento também. E são esses pais, é essa clientela que está procurando a nossa concorrência. E nós temos nas nossas mãos a possibilidade de oferecer um produto muito melhor e nós estamos perdendo a oportunidade, porque nós estamos indo atrás de uma clientela que às vezes não nos olha valorizando o produto que nós temos, valorizando a marca que nós temos, valorizando o nome que nós carregamos e a excelência da qualidade que nós estamos oferecendo. Então, a partir de hoje, nós vamos procurar pais jovens, porque esse é o perfil das crianças com autismo que aumentou. Aumentou de uma forma significativa, como eu falei para vocês. E quais são essas crianças que estão aí? Uma para cada 59. São crianças que normalmente são diagnosticadas até 36 meses. Então, até 3 anos e meio por aí, mas uma média de 2 anos e meio, esse diagnóstico já é feito. Casais novos, casais com uma condição econômica e cultural melhor, então que tem um nível superior de escolaridade e que buscam, sim, por tudo que tiver o acesso para melhorar o desenvolvimento das crianças. Então, esse é o primeiro passo. E, principalmente, pais que são influenciadores de toda essa comunidade. Nós temos pais de referência. Todo esse trabalho começou principalmente através das mães. Das mães que buscam por informação, das mães que lutam, das mães que fazem terapia em casa com as crianças. Das mães que correm atrás, que fazem faculdade, que buscam por tudo isso, que querem saber todas as possibilidades de ajudar os seus filhos. São a essa clientela, é para essa clientela que a gente tem que direcionar o nosso foco a partir de agora, tá bom? A partir desse contexto, sim. Qual é o perfil dessas crianças? Infelizmente, como eu falei, crianças que estão em instituições públicas, filantrópicas, por vezes também, infelizmente, os pais estão descredibilizados dessas crianças, eles não buscam mais por tanta informação, não porque não amam, não porque não querem o melhor, mas porque eles acham que já passou, já se conformaram com essa realidade que essa criança, que esse adolescente, com esse adulto vive. Então, o perfil das crianças que nós vamos procurar são também crianças mais novinhas, crianças que estão recém-diagnosticadas, como eu falei, até 4, 5 anos, crianças que estão em instituições particulares ou instituições vinculadas a planos de saúde, nós vamos falar também sobre isso. É esse público, gente, que faz a diferença. Por quê? Até no prognóstico, que é a nossa possibilidade de evolução. O Ability foi desenvolvido para qualquer indivíduo com autismo. A gente já falou muito sobre isso. Mas, se eu tenho... As crianças mais novas, elas estão passando por um processo de neuroplasticidade ativa. O cérebro está produzindo neurônios constantemente, até ali por volta dos 4, 5 anos. É a fase que a gente anda, que a gente fala, que a gente se relaciona, que a gente escreve, que a gente aprende muitas habilidades. E o cérebro, o nosso organismo, entende isso e produz neurônios de forma incessante. Então, nessa fase, a gente entra com um processo de estimulação precoce, de estimulação intensa. Então, é atrás dessas crianças que nós temos que ir. Não adianta nós irmos atrás de instituições que têm adultos, que têm crianças que estão há anos, que têm jovens que estão lá há muito tempo, há 10 anos no mesmo lugar, que estão estabilizados nessa condição. O nosso nível de evolução é muito menor do que quando a gente aborda esse outro nível de clientela. Nessa nova perspectiva, o Ability faz uma diferença gigantesca. Porque essas crianças que eu estou falando para vocês, elas têm acesso a todas as terapias necessárias. Elas têm acesso a um suporte médico necessário de qualidade. Elas têm acesso a uma educação de verdade.
Então, aqui a gente potencializa mais e, consequentemente, o nosso trabalho tem um reflexo melhor. É claro que se a gente consegue toda essa visibilidade, nós também vamos alcançar todas as outras classes. Todo esse processo vai ser alcançado, mas depois que a gente conseguiu fidelizar a nossa marca como algo de excelência. Nós não podemos ficar negligenciando o Ability dessa forma, tá bom? Então, nós vamos atrás dessas crianças menores, recém-diagnosticadas, de até 8, 10 anos no máximo, por aí. Mas nós vamos pegar as menorzinhas, porque essas vão ter mais resultados, porque essas as famílias estão mais empenhadas, porque essas têm um processo neurológico ativo que funciona melhor, que nos traz respostas melhores, tá bom? Essas têm um suporte terapêutico que vai credibilizar o nosso trabalho, que vai fidelizar e que vai realmente falar, nossa, tá dando resultado, o que está acontecendo? E toda a equipe percebe que está tendo algo diferente, porque tem um respaldo, tá bom? Qual profissional eu devo procurar, Amanda? Será que eu devo procurar algum profissional? E aqui eu posso incluir as instituições também? Será que eu devo procurar alguma instituição? Deixa eu ver se o próximo eu coloquei instituição. Será que eu devo procurar alguma instituição também? Qual seria essa instituição? Qual seria esse perfil? Qual público eu devo realmente abordar? Gente, profissionais que trabalham com autismo. A partir de hoje, nós vamos focar nos médicos, nós vamos focar nos neurologistas, nós vamos focar nos psiquiatras infantis, nós vamos focar nos nutrólogos, porque os nutrólogos têm uma visão bem legal a respeito desse processo da medicina integrativa, que é essa medicina que colabora de forma mais ativa. São esses profissionais que nós vamos procurar. E toda a equipe multidisciplinar, como eu falei para vocês. Psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicopedagogos, musicoterapeutas, todos esses profissionais que têm também a sua rede de pacientes e que queiram utilizar o Ability. E a instituição, Amanda? Qual instituição eu vou procurar a partir de agora? Gente, não estou falando para ninguém deixar de ter os vínculos que vocês já conseguiram, por exemplo, com as APAES, com as Pestalozes, com as instituições filantrópicas, sociais. Eu só estou dizendo para vocês que nós precisamos mudar o nosso foco e o nosso olhar. A partir do momento que nós procuramos instituições particulares, instituições que lidam com planos de saúde, hoje nós temos um processo dentro do autismo muito grande, que os pais conseguem toda a intervenção da criança com profissionais de qualidade, com profissionais com um nível de formação com padrão internacional, como eu falei para vocês, através do plano de saúde. Os pais entram na justiça, eles conseguem, através de uma liminar na justiça, que os filhos sejam atendidos por uma equipe de qualidade, através de um laudo, de um médico. Então, existe uma relação multidisciplinar entre as instituições que oferecem esse serviço, são instituições particulares, mas que atendem esses planos de saúde a partir dessas liminares, entre essas instituições, entre esses pais, entre esses profissionais, e dentro dessa rede que nós devemos procurar, é dentro dessa rede que nós devemos procurar introduzir o Ability. É dentro dessa proposta. Porque é essa rede que vai divulgar o nosso trabalho de forma mais incisiva. É essa rede que vai ter condições de propagar os verdadeiros resultados do Ability e de fazer valer o nome de tudo que a gente tem a estar oferecendo através dessas gotinhas. De tudo que a gente está oferecendo através desse produto. Novamente, de toda a excelência do trabalho da Aloha, de todo o valor do nome do Carlos Wizard, de todo o peso que o Ability pode ter, tá bom? São essas instituições que nós vamos procurar, são esses profissionais que nós vamos procurar. Depois que esses profissionais reconhecerem o Ability, fidelizarem a nossa utilização, aí sim vocês podem ter certeza
certeza que a nossa marca vai estar definida, o nosso produto vai estar definido, eles vão comprovar e eles mesmos vão propagar tudo isso. E, consequentemente, a gente vai conseguir alcançar todas as classes sociais porque é um produto acessível. Tá bom? E nós não vamos ficar estigmatizados. Porque essa é a grande preocupação, essa é a grande aflição. Eu partilhei com isso antes com parte da rede, com o Pacal, com o Carlos, nós conversamos sobre isso com alguns empreendedores também. Nós precisamos realmente reconhecer todo esse valor do Ability e ter propriedade para divulgar tudo isso também, tá bom? Mais uma vez, falando sobre essa qualidade de excelência desse produto, que vem realmente para fazer a diferença, que vem realmente para transformar vidas, e que traz algo inovador, algo que ninguém nunca tinha pensado, algo que a nossa concorrência não conseguiu idealizar, não conseguiu produzir, não conseguiu palpar, e que ela está tentando fazer isso de todas as formas, e nós precisamos defender, nós precisamos cuidar, nós precisamos divulgar. E para isso nós temos que ter essa propriedade, nós temos que ter essa coragem, esse desejo, essa força, ter atitudes diferentes para que nós possamos ter resultados diferentes. Não é disso que nós falamos o tempo todo? Então, essa é a principal reflexão que eu quero fazer com vocês essa noite. Para que quando vocês forem orientar as suas equipes, os líderes precisam estar muito atentos a tudo isso. Nesse processo do tour que nós estamos elaborando agora, que nós possamos abordar instituições diferenciadas, que nós possamos ir atrás desses profissionais com mais conhecimento, que nós possamos ir atrás desses pais que são influenciadores, esses pais que podem propagar, que podem divulgar. Mas isso vai dar trabalho, Amanda? Vai, porque eles exigem mais de nós. Eles exigem mais conhecimento, eles exigem mais formação, eles exigem mais propriedade com os termos técnicos, com a realidade que eles estão vivendo. Mas depois que nós conquistarmos tudo isso, aí sim nós vamos poder colher todos os resultados e tudo isso vai ter realmente valido a pena. Tá bom? Hoje a pessoa veio que veio, fala a verdade. E tudo isso para fazer a fidelização da nossa marca, para fazer esse divisor de águas que o Ability vai ser. Está nas nossas mãos, é a nossa possibilidade de levar isso para a nossa sociedade, levar isso para essas crianças, levar isso para essas famílias. E mais do que toda uma questão econômica que nós vamos colher o fruto, mas mais do que tudo isso, é realmente aquela sensação gratificante de estar cumprindo a missão. A nossa missão com a Ability é realmente poder ajudar mais as pessoas, poder trazer mais possibilidades de evolução e de desenvolvimento. Ele é capaz de fazer isso. Agora está na nossa responsabilidade trazer o Ability para essas famílias de forma coesa, de forma íntegra. Tá bom? É isso. Mais uma vez, o Ability não é ação social, o Ability é um produto de excelência que foi desenvolvido a partir de estudos científicos de qualidade. Pelo amor de Deus, é o primeiro do mundo que traz essa proposta. Nós precisamos entender isso, nós precisamos valorizar isso, valorizar tudo que nós carregamos, tá bom? Ter propriedade, amor e coragem para poder defender essa bandeira. Tá aí o meu Instagram para vocês mais uma vez. E é isso, muita alegria, muita realização com tudo isso. Vamos mais uma vez pensar em toda essa proposta. Eu estou aberta para esclarecer as dúvidas. Tem aí vários projetos que ainda estão em andamento e que a gente vai aos poucos começar a trabalhar. Vamos continuar com os webinários, mas eu acho muito importante nós termos momentos presenciais e que nós possamos cada vez mais defender essa bandeira. E muito obrigada mais uma vez, tá bom?